Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos à Ponte de Comando em mais um episódio da série de Arquivo X. Na primeira temporada, hoje é o 10º episódio. Traduzido do inglês, Anjo Caído, em português também tem o título como Caçada Sangrenta. E antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando, toda semana tem vídeo de X-Files aqui no canal. A gente também tem alguns vídeos de teoria que a gente publica aqui. A gente publicou muito bacana essa semana. Vou deixar aqui no card na descrição do vídeo para vocês. Vão lá, curtam, assistam que vocês vão gostar. Lembrando também, toda opinião aqui é minha, do Bruno. Você pode ter a sua também, sempre com respeito, deixa aí embaixo nos comentários. E a gente não pode evitar de que tem spoilers, porque já é uma série que vai fazer 30 anos. Então, bora. Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, aqui a gente tem mais continuidade sobre o que a gente viu lá desde o início no primeiro episódio de Arquivo X. Volta o Garganta Profunda aqui, né? Chamando o Mulder por conta de um objeto que apareceu na grade de radares dos Estados Unidos e ele sofreu uma queda. Por isso o título Anjo Caído é o código que o Coronel Henderson vai usar para ir buscar esse objeto que caiu. E fica uma impressão de que o próprio Garganta Profunda não nega que aquele objeto não seja necessariamente algo da Terra, mas algo desconhecido. E a gente aqui, durante toda a história, já para pincelar ela de uma certa forma, a gente vai ver a impressão literal de que realmente é um OVNI que caiu e existe um piloto, né, um sobrevivente da queda, e ele está agindo por uma missão de buscar uma das pessoas que foi contactadas no passado, né, que vai ser o Max Finnig aqui na história. História interessante, episódio cheio de ação e mistério. Curti, para mim, eu acho que ele tá num andamento bem positivo para o que eu achava da série já no 10º episódio. E a gente vê aqui o Mulder literalmente não ligando para as consequências, mesmo que ele perca o emprego dele no FBI. Aqui ele vai agir como lobo solitário e ele vai invadir essa missão de resgate que o Coronel Anderson vai fazer sobre esse objeto caído. É isso aí, pessoal. É um episódio de mitologia. Confesso que o começo dele talvez não tenha me pegado muito, principalmente por conta dessa aventura do Mulder de querer se enfiar no meio do exército. Tudo bem, eu entendo que Não ele é a tá primeira agindo. vez, né? Tudo bem, eu entendo que ele tá agindo sozinho, mas mesmo assim é um tanto incrédulo, sabe? O Mulder não é o Rambo, sabe? Ele não é um super soldado. E aí ele correndo e se escondendo no meio de um monte de soldado e pula embaixo do caminhão, não parece muito com o que foi estabelecido nos outros episódios sobre ele ser um cara que tá só buscando a irmã dele, que não teria nada de especial, sabe? Que ele é um agente, que ele acredita e acreditando, ele tá indo atrás. Seria legal até ele fazer essa parada sendo um cara comum que tem um emprego, um agente do FBI. Mas aqui no começo me parece que ele é meio soldado, que vai correndo e se pendura embaixo do caminhão. Aí ele age em stealth, aí ninguém pega ele no meio de um monte de soldados. E aí essa parte já não. Eu confesso que no começo do episódio ele me perdeu um pouco por causa disso. Mas o restante do episódio, ele é bom o suficiente para se manter. A entrada da Scully no começo do episódio também é muito boa. Ela contra a luz, é um efeito de câmera, um jogo de luz que é muito bom, que é muito bonito. A atuação da atriz é excelente. Ela passa muito essa visão de que ela tá. Porra, ela tá cansada, sabe? Ela já tá trabalhando com o Mulder já tem um tempo. Não faz um ano ainda que eles estão trabalhando, mas eles já passaram por tanta coisa. E aí o cara ainda me vem e me arruma mais essa pra cabeça dela. No começo ela parece mesmo estar um pouquinho cansada desse tipo de situação. Ela até fala com ele, cara, pra que você foi fazer isso? Tem umas coisas no episódio que elas servem como que não tem muita justificativa para ele não ter sido mandado embora, exceto a justificativa final. Se fosse qualquer um outro mundo perfeito, ele teria sido demitido e processado
Porque um bagulho desse não se faz. Mas aqui a gente tem uma razão para não ter sido mandado embora, que é mostrada no final do episódio. O episódio, ele não é aquele tipo de episódio que tenha muita... Apesar dele ter aqui no Brasil o nome de Caçada Sangrenta, ele é mais um episódio investigativo do que, de fato, uma caçada sangrenta do Mulder e da Scully ao alienígena. Que isso fica mais por parte do coronel, que também a gente nem vê muito com os nossos olhos. A gente observa em algumas cenas que o alienígena que está sendo perseguido, ele tem essa capacidade de usar radiação ionizante, então ele está torrando todos os soldados que estão indo atrás dele. Mas, tirando a parte do coronel, que é a parte da caçada do coronel, a parte do Mulder e da Scully fica mais para investigação mesmo. E eu acho isso bom. Eu não ia gostar muito se o Mulder continuasse nesse pique de soldado absoluto correndo atrás do monstro. Cara, o monstro, ele é uma inspiração evidente ao que a gente tem no primeiro filme do Predador, né? Até as capacidades dele, stealth, de ficar invisível, né? São bem parecidas, né? Só que não é um caçador aqui que a gente tem, ele não é um predador. Aqui ele tá com o objetivo de encontrar o Max. Isso pra mim ficou bem visível na cena em que ele entra dentro do trailer. A gente tem momentos no episódio em que a gente enxerga com os olhos do alienígena. E é aquela câmera, olho de peixe, que é tudo distorcido. Achei a sensação que eles quiseram passar da gente vendo como alienígena uma coisa muito original. Que geralmente em filme de ficção científica que fala de alienígenas, a gente raramente tem essa perspectiva. E Predador tinha. O Predador a gente via ele com a visão infravermelho que ele tinha do capacete, né? Aqui a gente vê nessa olho de peixe. Mas assim, tirando essa questão do monstro que é o alienígena em si, né, que é o objetivo da busca do Henderson, a gente tem os soldados sendo fritos e mortos, né, indo parar no hospital. E aí a gente vê até o médico dando o relato dele de que é algo que ele não consegue explicar, porque aquilo não é uma queimadura natural, né, como você citou da radiação ionizante, né? E o lado da investigação para Scully, ele não é tão relevante quanto querer salvar a carreira do parceiro dela. Porque dá para ver até o final do episódio que ela entende por que o Mulder tá fazendo aquilo. Ele tem a questão da irmã dele. O Max Finney, ele também lembra muito a irmã do Mulder, só que como alguém que não foi levado de uma vez. Né? Alguém inocente que sofre traumas e cicatrizes por conta de abduções alienígenas, né? Pelo menos isso fica bem claro para mim, não é uma coisa que dá a entender, é que eles escolheram falar, não, esse cara foi realmente abduzido, alguém levou ele embora, e agora ele sofre traumas e toma medicações por conta disso. Né? E o Mulder, ele até encontra no arquivo X outros arquivos de pessoas com a mesma marca que ele atrás da orelha, né? E aí a gente deixa de acreditar, a gente tem certeza, pô, esse cara aqui é uma pista, então faz sentido o Mulder insistir tanto em querer salvá-lo e tentar impedir que ele seja levado, né? Porém, do outro lado da história, a gente vê que o Mulder ele é muito ajudado por essa parte oculta, né, do governo, né, que não quer que ele seja um delator, quer que ele fique ali, nos porões do FBI, e que ele não seja alguém que atrapalha as operações deles de desinformação. Por isso que o Garganta Profunda fala para o chefe de seção do FBI que não adianta condená-lo. Achei a escolha de resultado final da história muito bem dosada, né? Deixa a gente com uma expectativa do e agora? O arquivo X ele foi fechado e aí ele foi reaberto de novo. Isso aqui é só o meio da temporada, né? A gente tá no 10º episódio, ainda tem mais do que 10 episódios ainda. E eu tenho certeza que uma hora o arquivo X vai ser fechado de vez. Eu não me lembro muito bem quando eu era muito Segunda. garoto. Na segunda Então. temporada. Termina a primeira temporada, se não me engano, com eles fechando, ou no começo da segunda temporada, se eu não me engano, que ele é fechado, e aí o Mulder tem que começar a resolver os casos sozinho, sem precisar Tem, sem estar no do arquivo FBI. X. Eu acho que isso até combinaria mais. Agora, falando do Max, o fato dele ser um ufólogo e ser uma pessoa muito hiperfocada na busca dele, eu acho que faz mais sentido um personagem igual o Max do que o Mulder. Porque o Max, ele vivenciou, ele foi violado com as abduções que ele passou. Então, ele ter uma obsessão nisso faz todo sentido. O Mulder, ele tem um trauma de infância que ele não consegue explicar, conta da irmã dele, mas ele acredita piamente que ela foi levada, né? E ela, de fato, ela desapareceu.
mas ele tem essa coisa de é tudo os alienígenas, né? Já o Max não, eu acho que é bem mais racional. E assim, quando a gente vê ele tomando aquelas medicações, tendo a crise dele de epilepsia, são coisas para a gente tentar desacreditar como a Scully enxerga. Só que o final, nossa, que efeito especial legal. Ele é levantado, né? No meio do ar, aí vê uma luz, leva ele embora, né? E eu gostei da frase final do Mulder falando pro coronel, depois nós fomos derrotados. Eles venceram a gente, levaram ele embora. Eu acho que isso resume muito bem que os humanos não estão prontos para um contato imediato, igual a gente vê, por exemplo, em Star Trek. Eu acho que a gente não está pronto. Se a gente tivesse a certeza de que tem vida lá fora, a gente ia querer tomar amostras, levar eles em caixotes, dar um monte de tiro neles, igual a gente vê no filme lá do O Dia em que a Terra Parou, por exemplo, né? Então, tem muito de ficção científica boa aqui nessa história. Essa é a minha opinião. É, ali você falou sobre ele ser parecido com o primeiro filme do Predador. Eu acho que esse episódio, ele tem muito mais em comum com o segundo filme do Predador do que com o primeiro. O segundo filme do Hum. Predador, ele caça na cidade, aí tá, os militares estão perseguindo ele, são aqueles militares bobalhões que só por Jesus. Atira Mas primeiro e é, depois pergunta. o segundo filme do Predador, ele é engraçado. Ele é mais engraçado do que divertido como um todo, porque ele tem umas coisas bem nonsense. Ele abandona, tipo, como eles não tinham o Schwarzenegger para poder sustentar o filme, então eles encheram ele de coisa maluca, Certo, né? sabe? Achei a história boa, não achei a história ruim. Só acho, de novo, que falta um pouquinho de substância nela. Acho que talvez a produção ainda estivesse testando esse modelo de episódio, sabe? Esse modelo de episódio que o Mulder e a Scully têm que, de fato, lidar com uma organização federal para poder conseguir as informações que eles precisam. Eu sei que a gente já teve isso em outros episódios, mas foram outros episódios muito bons e que é difícil você fazer um episódio muito bom e depois evitar de repetir coisas que tinham neles. Aqui eles conseguiram essa façanha. De novo, não é um episódio ruim, é um episódio muito bom. A única coisa que eu acho mesmo é que no começo o Mulder não tá sendo um cara muito característica de Mulder. E assim, realmente, ele tá mais como James Bond do que como Mulder. E isso me incomodou um pouco, sabe? Tem coisas que a gente tem que levar, que só a suspensão da descrença não leva. Mas eu gostei de algumas coisas. A maquiagem do episódio é boa. O, os feridos no hospital tem uma maquiagem boa, tem um clima de suspense. A, aquele clima de como o coronel tá chantageando e pressionando os civis para falar o que ele quer que ele quer. Eu gostei muito da cena da sala de comando, quando tem uma menina que fala, olha, a nave ela tá em tal lugar. E o chefe dela, babaca, fala, não é uma nave, é um Meteoro. meteoro. E ela pega e fala, beleza, o meteoro tá parado em cima de uma cidade, seu otário. Espero que os próximos episódios sejam bons da mesma forma. A gente, de novo, tem alguns episódios, galera. Eu sei que alguns de vocês gostariam que a gente falasse mais sobre os episódios, mas tem alguns episódios que não tem muitas coisas para se falar, entende? Vão vir episódios de Arquivo X que sim, a gente vai ter muitas coisas para falar. Tem episódios de Arquivo X muito legais que a gente vai, tipo, falar pra cacete, que eles vão ficar quase uma hora aqui com a gente discutindo. Mas tem outros episódios, como esse, que eles são episódios de boa. Como outro episódio do Coronel, que a gente falou também na NASA, que era um episódio mais tranquilo. Os caras, eles estão no meio da temporada, então eles têm que segurar a caneta, porque eles ainda têm 13, 14 episódios para lançar. Quase outros 20 episódios para lançar, entendeu? Então, se você ficar lançando, a galera não tem tanta ideia, tanta criatividade assim. As melhores ideias eles vão deixando pro final. Eles conquistaram você com o começo. O 10º episódio, se a gente for parar pra pensar, quem que se importa com o 10º episódio de uma temporada? Ninguém. As pessoas elas estão mais disso desde sempre. As pessoas estão mais preocupadas com os primeiros episódios, com os últimos episódios, com os episódios bombásticos de revelação. Um 10º episódio de uma temporada que tem quase 30, assim, é facilmente esquecível. Então os caras não iam gastar muito roteiro com isso daqui. Agora, os próximos episódios, de fato, inclusive o próximo episódio que trata de eugenia, esse sim, é um episódio que os caras Nossa. arrebentaram, um Da episódio Eva, foda. né? Da Eva, um episódio foda. Fiquem aqui pra gente Projeto assistir. Litchfield Projeto na semana Litchfield. que vem. Fiquem aqui para assistir sobre o projeto Litchfield, que vai ser do
cacete, galera, vai ser Ele é foda. Mas baseado esse naquele negócio do projeto Montauk, né? Que teve de verdade, da MK Ultra também. Tem muita coisa. ele é baseado nos conceitos de eugenia, sobre alteração genética para criar uma raça superior e essas paradas todas. E é um episódio bom, galera. Não Sim. percam esse. Esse aqui que a gente acabou de falar, ele é um episódio bem tranquilo. Ele ganha por É uma algumas entrada, coisas. né? Ele ganha por algumas coisas. Eu gosto muito do final dele, do Garganta Profunda, falando com o chefe do Biro, falando: Olha, filho, a gente prefere Deixa o ele Mulder lá. onde a gente possa ver. É É isso isso, aí. porque no final das contas eles preferem o Mulder onde eles possam ver. É mais fácil você colocar o Mulder num porão e ficar de olho nele do que você mandar ele embora e ficar caçando ele por todo canto, entendeu? Ao mesmo tempo, sabe o que eu penso? É como se o Garganta Profunda achasse o Mulder algum tipo de ameaça. Só que ele não é, o Mulder não representa ameaça nenhuma, pelo menos não como a gente vê. Eu acredito que tem muito mais coisa por trás que vai ser desvelado com o passar da história, do porquê que eles deixam o Mulder ali. Porque em condições normais ele teria sido preso pelo coronel e ia ficar na cadeia até ou desaparecer, seria isso o padrão, né? Seria isso o padrão. Mas a gente não viu porque a Scully foi lá, o pessoal do FBI É, tinha um inquérito tem para uma, fazer, né? tem uma explicação mais pra frente. A gente falou que ia ter spoilers, galera, mas até chegar lá vocês nem vão lembrar mais disso aqui. Duvido que esse episódio ele é muito lembrado. Tem uma explicação mais pra frente de que alguns membros do governo estão de conchavinho com os ETs, porque tem um plano a longo prazo para a Terra. E o Mulder só não é afetado porque a família dele ela tem uma grande influência relacionada a esse plano. Caramba. Mas é, mas assim, galera, a gente falou lá atrás, eu acho que no começo da segunda temporada, no final da primeira, os arquivos X eles vão ser fechados por conta de uns incidentes. Mas vocês vão ter que esperar para ver, ok? Vocês vão ter que esperar para ver. Não tem muito mais o que falar sobre esse episódio. Bruno, quer se despedir dos nossos colegas? Sim, antes de despedir, eu gostei da sua colocação que naquela época, nos anos 90, para mim é uma época de muita nostalgia pro JC também. Os caras tinham que segurar a caneta, né, mano? Que coisa boa. Hoje em dia a gente tem séries espremidas em 10 episódios no máximo, às vezes 6 episódios, né? Igual saiu a do Agatha Christie que eu tava vendo. Pô, a série é muito enxuta, ficou boa. Mas assim, aqui atualmente a gente tem séries que têm um potencial tão grande de fazer tanta coisa direto e não faz, e não se e, assim até desperdiça a caneta, enquanto que no passado a gente tem obras que os caras sabiam dosar, né? Esse episódio, como eu comentei, é uma entrada. Ele vai deixar um legado lá na quarta temporada. A gente vai ver o Max novamente, né? Ele vai aparecer em mais 2 episódios. E se vocês prestarem atenção durante a primeira temporada, vai ter momentos em que a gente vai ver o boné que o Mulder pegou, que foi a única coisa que sobrou do Max aí na hora que ele foi levado embora. Agora, achei assim, nossa, que desculpa esfarrapada, né? O coronel falou que o corpo dele tava numa lata de lixo, né? Num container depois, né? Só que a gente sabe que não, né? Que é uma mentira isso daí. É isso, galera. Obrigado quem chegou até aqui. Galera que é fã de Arquivo X está acompanhando bastante aqui o trabalho, se envolvendo bastante, comentando também, gosto muito disso. Quero que continue, a gente quer discutir mais com vocês aqui nos comentários. E se vocês não deixaram o joinha, não se esqueçam, aperta o botão aí, ajuda o Ponte de Comando a enviar esse conteúdo tão interessante de Arquivo X para mais gente também. Muito obrigado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Porque lembrando a vocês novamente, a gente tem outros playlists aqui no canal. Essa semana a gente lançou um vídeo muito legal que foi sobre Poltergeist, que tem a ver também com o episódio Shadows aqui da temporada. Então vão lá, curta, comenta. Veja também nossas análises de Starfleet Academy. Starfleet Academy tá indo pro fundo do poço, mas a gente tá aqui resistindo para trazer os episódios para vocês, ok? Não deixem de acompanhar porque faz nosso trabalho valer a pena. Então, muito obrigado e até semana que vem com mais um episódio de X-File. Até mais.